Vamos lá, vamos lá. Tá gravando? Pessoal, hoje, hoje não tem erro, pessoal. Hoje eu Yo, olhei. listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and out. E aí, pessoal que tá se preparando para a primeira prova de sinais. Aqui quem fala é Franzé. E um sinal causal mudou minha vida. E bora lá, a gente vai resolver a primeira prova de sinais, certo? Aqui nós temos 3 questões, mas na verdade foram 4 no semestre 2014.1. A quarta questão eu vou fazer a parte, que é uma questão transformada que sempre cai, então ela merece uma atenção um pouco especial, certo? Vamos lá, resolvendo a questão 1. A questão 1, nós temos um sinal y de t igual a x de 2t, e ele faz algumas perguntas. E essas perguntas já devem ser respondidas apenas com sim ou não, e geralmente ele não pede para justificar. Então, o sistema é linear? Sim ou não? É variado no tempo? Sim ou não? É causal? O sistema é inversível? Isso aqui é uma pergunta, falta interrogação, mas tudo bem. Então, nós vamos responder essas perguntas. Ele não necessariamente pede justificativa, mas nós vamos justificar todas essas questões, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, o sistema é linear. Vamos lá. Bom, se a gente pegar um x1, esse x1 vai levar a função a um y1, obviamente. E se nós tivermos um x2, essa função nos leva a um y2, certo? O que nós vamos fazer vai ser aplicar na função y um k1x1 e um k2x2, certo? Bom, nós sabemos que isso, obrigatoriamente, tem que ser igual a y de k1x1 mais um y de k2x2, certo? O k1 é uma constante, e como o k1 é uma constante, ele sai dessa função, assim como o k2. Então é isso que acontece aqui, o k1 sai e o k2 também sai. Bom, o y de x1 é justamente a função y aplicada em x1, é o que a gente tem aqui em cima, certo? É o que a gente tem aqui em cima. Ou seja, o y de x1 não é nada mais nada menos do que o y1. Assim como o y de x2 é o y2. Ou seja, isso nos resulta num k1y1 mais um k2y2. Dessa forma, a gente já prova as duas propriedades que fazem de um sistema linear, que é a soma está lá dentro, a soma continuar sendo da função, e a outra é que quando você multiplica por uma constante, essa constante é como se você multiplica na entrada k1x1, é como se na saída eu tivesse um k1y1, certo? Então a gente já provou de uma vez só as duas propriedades, e nós provamos que sim, o sistema é linear, certo? A alternativa B, ela perguntava se o sistema era invariante no tempo. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega a função y de t e atrasa a entrada, certo? Calma que eu quero ver se isso está certo. Y de t, se a gente atrasar a entrada, isso. Quando nós atrasamos a entrada, nós ficamos com o quê? Não. Isso é um atraso na saída. Esse de cima é um atraso na saída e o de baixo, que é uma entrada, é um atraso na entrada, certo? Está trocado isso aqui. Então, ó, se nós atrasamos na saída a função, nós ficamos com x de 2t menos t. Já se nós atrasamos na entrada, o que vai acontecer? Vai ficar com x de 2t menos t, menos o atraso. E quando nós organizarmos isso aqui, nós ficamos com x de 2t menos 2t. Ou seja, isso daqui, x de 2t menos t, é diferente, aqui está igual, mas é diferente a x de 2t menos 2t.
Ou seja, o sistema não é invariante no tempo. Então a resposta para essa segunda é não. O sistema não é invariante no tempo. Certo? Vamos lá. O sistema é causal? Vamos lá. O que significa dizer que ele é causal? Ele não é causal. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso com um contra-exemplo. Vamos pegar t igual a 1. Quando a gente pega t igual a 1, a gente fica com y de 1 igual a x de 2. Ou seja, a função ela prevê valores de entrada, mesmo que esta entrada ainda não tenha sido aplicada. E essa é a definição de sistema não causal. Então, como vemos, essa função antecipa valores posteriores. Ou seja, a função é não causal, o sistema não é causal. Certo? D, ele nos perguntava se o sistema era inversível. Sim, o sistema é inversível. O sistema tem inversa. E essa é a inversa do sistema. Certo? Tranquilo, não tem muito que fazer nessa alternativa D. O sistema tem inversa? Sim, o sistema é inversível. A função tem inversa. Então essa 1 bem tranquila mesmo, nós ficaríamos com sim, não, não e sim. Certo? Vamos lá. Questão 2. A questão 2, ele nos fornecia esse circuito aqui, e ele perguntava a equação diferencial de x de t relacionada a q de 2t. Tem que ter muito cuidado nessa hora, porque q de 2t pode parecer, mas não é a carga no capacitor, certo? Você percebe isso quando você olha para Q de 1T. Q de 1T é a carga no indutor, ou seria a carga no indutor? Não tem muito sentido. Q de 2T que nós temos aqui, nada mais é do que a voltagem no capacitor. Bem como Q de 1T não é nem a carga no capacitor, nem a voltagem no indutor. Q de 1T é a corrente elétrica, certo? Que passa nesse circuito. Então tem que ter muito cuidado, porque muita gente erra isso, dá essa bobeira. Q de 2T não é a carga do capacitor, ele é sim a voltagem, certo? Então muito cuidado. Vamos lá, o que a gente faz? Inicialmente a gente aplica a lei das malhas, certo? Então vamos ter x de t, quando passamos por aqui, menos um L dI dt. L dI dt é a voltagem no indutor. Quando nós passamos aqui, nós temos menos o Q de 2T, que é o que a gente está querendo encontrar. E quando a gente passa aqui, menos RI, que é a voltagem no resistor. Certo? Isso tudo, quando eu fizer essa soma, eu volto para o mesmo potencial de onde eu parti, então tem que ser igual a zero. Beleza, vamos lá. X de t menos L dI dt menos Q de 2T menos RI igual a zero foi a função que nós achamos, a equação que nós achamos a partir da lei das malhas. Mas a gente sabe que a corrente elétrica que passa num capacitor, ela é dada por isso aqui, por essa relação. I igual a C vezes a derivada da voltagem no capacitor. Então, o I, quem é? C dQ2 dt. Certo? Vamos lá. Fazendo as devidas substituições. X de t, esse 2 não deveria estar aqui. Deveria estar aqui fora, que deveria estar t. Mas, detalhes. X de t menos, onde tiver o I, nós vamos substituir por isso daqui. Certo? Fazendo as devidas substituições, ficamos com x de t menos LC D2 Q2 dt2, ou seja, a segunda derivada de Q2, menos Q2, menos RC dQ2 dt. Certo? Tudo isso tem que ser igual a zero. Substituindo os valores, nós temos o quê? Que x de t vai ser 1 meio da derivada de segunda ordem de Q de 2t mais Q de 2t mais 3 meios de dq dt, certo? dq2 dt. Então, essa é a equação diferencial que nós encontramos para esse sistema, relacionada toda à voltagem no capacitor, ok? Vamos para a questão 3.
Vamos lá, essa questão é um pouco mais fashion que as outras. Ele dava o gráfico e pedia que nós achássemos os coeficientes de Fourier relacionados a ela. São eles o D3, o C3 e sua fase, o A0, o A3 e o B3. Certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que encontrar qual é o período desta função. Bom, olhando bem para esse gráfico mal desenhado que eu fiz, a gente percebe que o período dessa função ela começa a se repetir após 6 segundos. Então, o período desta função aqui é 6. Bom, se o período é 6, a nossa frequência vai ser de π sobre 3 radianos por segundo. Certo? Beleza, agora começa o show. Primeiro de tudo, vamos resolver a questão, a letra A. Vamos achar o D3. Para achar o D3, vamos achar o Dn e aí a gente aplica no D3, logicamente. Vamos lá, está aqui a definição do Dn. 1 sobre T0, a integral no período de x de t é elevado a menos j em ômega 0 t dt. Certo? Como nós vimos, esse período fundamental aqui é 1 sobre 6. O que a gente faz? Bom, a função ela só tem valor, a gente vai pegar dois intervalos, porque em todo intervalo de 6 segundos, em todo período, a função só tem valor diferente de zero duas vezes. 1 hora menos 1 e hora 1, no intervalo de 1 segundo apenas. Então, a gente divide essa integral em duas. A gente vai fazer a integral de menos 2 a menos 1, quando o valor da função, no caso, é 1. E a gente vai fazer essa integral de 1 a 2, quando o valor dessa função é menos 1. Beleza, vamos lá então. Então, a gente tem 1 sobre 6, integral de menos 2 a menos 1 de e elevado a menos j π sobre 3t. Aqui é vezes 1, aqui vezes menos 1. E a diferença no intervalo também, que é de 1 a 2. Certo? Vamos lá. Calculando o Dn, nessa passagem aqui a gente só botou o menos para fora e ficou com a mesma função que essa. Essas duas funções aqui ficaram exatamente iguais. Bom, vamos lá. Resolvendo esse integral, a gente tem que usar, para resolver esse integral, a gente tem que usar a tabela. Essa tabela vai estar na descrição do vídeo, certo? Caraca, muito importante essa tabela. Baixem, imprimam ela e levem para a prova. Usem o verso dela para anotar o que vocês precisam, mas a parte da frente dela é extremamente importante. Está muito completa essa tabela, sério mesmo. Então, a gente usa essa tabela e descobre quem é o valor dessa integral, certo? Faz as devidas substituições, não tem muito porquê eu passar por essa parte, mas fazemos as devidas substituições, tudo bonitinho. Fazemos as simplificações necessárias, por exemplo, esse termo está aqui e está aqui. Nós botamos em evidência, depois tiramos desse colchete. E aí a gente vai ter esse 3 aqui vai para cima, esse P fica embaixo, esse 2 vem aparecer aqui. Beleza. Faz devidas substituições. Quando nós fazemos, nós chegamos nisso daqui. Dn vai ser isso daqui. Perceba. Nós temos um E elevado a Jnp3 e aqui nós temos um E elevado a menos Jnp3. Do mesmo modo que aqui nós temos um menos 2, menos E elevado a 2 Jnp3 e aqui nós temos um menos E elevado a menos 2 Jnp3. Bom, o que a gente faz? Vamos organizar isso daqui. Vamos colocar esse carinha aqui para cá, para o tuft. E vamos colocar um menos em evidência, para a gente evidenciar que nós... Não sei se essa frase está muito certa, mas para evidenciarmos que nós temos a possibilidade de usar a identidade de Euler aqui. Então, aqui nós podemos usar a identidade de Euler, e aqui nós também podemos usar a identidade de Euler.
E é isso que nós fazemos, usamos a identidade de Euler. Vocês já sabem de cabeça, eu imagino, a identidade de Euler. Mas aqui a identidade, isso aqui não é igual a um cosseno. Isso aqui não é igual ao cosseno de nπ sobre 3. Isso não é o cosseno de nπ sobre 3. Isso é 2 vezes o cosseno de nπ sobre 3, do mesmo modo que isso daqui é menos 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3n. Certo? Então, a gente usou a identidade de Euler e achamos o dn. A gente acha a função do dn. Para qualquer n, nós temos essa função. Então, vamos lá. Qual foi o procedimento? Fomos na definição. Nisso, nós já tínhamos definidos o período e a frequência. Fizemos as devidas simplificações. Usamos a identidade de Euler e encontramos o dn. Bom, agora o que resta? Agora nos resta substituir o n por 3, que é o que a função pede. Então, nosso d3 fica sendo isso daqui, 1 sobre j 3π, que multiplica o cosseno de π sobre 3 vezes 3, menos o cosseno de 2π sobre 3 vezes 3. Quando a gente faz isso aqui, ó, cortei aqui, putuf, cortei aqui também, vou ficar cosseno de π menos cosseno de 2π, ou seja, menos 1, menos 2. Então, nós achamos nosso D3, certo? Nosso D3 é menos 2 sobre J3π, certo? Bom, com o D3, nós podemos achar tudo, e é isso que vai acontecer, tá? Nós temos o D3 aqui, eu só multipliquei por J em cima e embaixo. Como eu multipliquei por J em cima e embaixo fica com J ao quadrado em cima, menos 2J. Mas nós sabemos que J ao quadrado é menos 1. Então, esse menos some, fica lá em cima apenas 2J sobre 3π. Nós sabemos também que o Cn pode ser dado por 2 vezes o módulo de dn, bem como a fase n do meu Cn é justamente a fase do meu dn. Bom, ou seja, a resposta já está aí. Se você não lembra, a gente botou aqui, o módulo de dn vai ser a raiz quadrada, é que aqui não ficou todo, mas vai ser a raiz quadrada da parte real mais a parte imaginária, vezes E elevado a J, arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Ou seja, quando a gente faz as continhas, nós percebemos que Cn vai ser 4 sobre 3π. E o θ vai ser menos 90 graus. Perceba que a parte imaginária dessa função existe, mas teoricamente a parte real ela não existe. E aqui tem um erro, aqui é menos a parte imaginária. Ou seja, como aqui é menos a parte imaginária é um valor, está com um valor positivo, e o real é zero, como se fosse zero, seria como se a gente dividisse o número negativo por zero. A tangente disso, na prática, é menos 90 graus. Certo? Então, a nossa fase é menos 90 graus. Espero que tenha ficado claro. Pô. Voltando, esse arco tangente aqui é negativo. Não coloquei, mas é negativo. É menos a parte imaginária sobre a parte real. Como a parte real é zero e a parte imaginária é um valor negativo, é como se nós dividíssemos um número negativo por um número muito pequeno. Esse número vai tender a ter uma tangente infinita mais negativa. E quem tem essas características é o valor de menos 90 graus. Certo? Lindo, então. Vamos lá. Como podemos perceber, agora a gente tem que é a última parte da questão, né? Achar o A0, o A3 e o B3. Vamos olhar para essa função. Bom, essa função ela é antissimétrica com relação ao eixo vertical, certo? O que significa? Que significa que essa função é ímpar. E se essa função é ímpar,
como vocês devem ter visto no latir, como a função é ímpar, o A3, eu não tenho os coeficientes A, vamos dizer assim. Ou seja, o A0 e o A3 ambos são zero. Eles não vão ter valor, porque como a função é ímpar, vem da própria definição. Certo? Vem da própria definição. Porque quando eu integro uma função ímpar em um período, essa função tem valor nulo. Essa integral tem valor nulo. Então é isso que acontece. Como a definição de um AN, a definição de um AN traz uma função par vezes a função x de t, como x de t é ímpar, uma função par vezes uma função ímpar resulta numa função ímpar. Sendo assim, o A0 e o A3 são zero. O B3 não. Certo? Novamente, vocês têm que ter isso aqui em mente ou usar a tabela. Tem na tabela que está na descrição do vídeo que o AN menos o JBN vai ser igual a 2 vezes o DN. Como o A3 é zero, nós temos que apenas que menos JB3 vai ser igual a 2D3. Ou seja, o B3 vai ser menos 2D3 sobre J. Ou seja, o B3 é menos 4 sobre 3J2π. J2 é menos 1. Nós achamos o B3, certo? Então, é isso, pessoal. Essa primeira prova realmente não é difícil. É receita de bolo também, assim como as outras. É ter cuidado e ter uma boa folha, certo? Você não tem segurança em decorar como é que faz a lei das malhas, como é que é a voltagem no indutor, no capacitor, coloque na folha. Coloque essas relações entre o DN e como transformar um coeficiente e outro na série de Fourier. E o resto é tranquilo, é não ter bobeira. A parte de transformadas eu vou fazer ela fora a parte, até porque eu não lembro bem qual foram as questões que caíram na prova. Mas eu vou fazer pelo menos umas 5 ou 6 transformadas para de todo jeito contemplar essas que podem cair ou não. Certo? Então foi isso, pessoal. Qualquer dúvida é só ir lá no PEC ou mandar um e-mail ou me procurar ou procurar qualquer pessoa lá. Certo? A gente está sempre lá disposto. E lindos e bonitos. E valeu, pessoal.